Boa tarde, bem-vindos ao Index 6, a rubrica semanal do bullporinvest.com, onde é realizado um update a 6 índices, a saber o S&P 500, o DAX, o PSI 20, o Sensex, o índice de referência indiano, o Bovespa, o índice brasileiro e o SSE, ou Shanghai Composite, o índice de referência chinês. Vamos começar, como sempre, pelo Sensex, que não só é o primeiro índice a ser analisado, como também é o primeiro de todos os 6 índices a nível de comportamento desde o início do ano. O Sensex desde o início do ano leva uma valorização de 17,6%. Quem acompanha o Index 6, sabe que o quadro técnico é o seguinte: depois deste duplo fundo alcançado aqui em final de 2008, início de 2009, após a confirmação deste duplo fundo, que, para quem não sabe, o duplo fundo é um padrão técnico de inversão de uma tendência bearish para uma tendência bullish, ou seja, de uma tendência negativa para uma tendência positiva. O índice teve aqui uma valorização bastante interessante e há aqui um momento-chave, que é a vitória do Partido do Congresso em maio, que provocou uma abertura em gap up aqui no índice, fantástico. O índice fechou relativamente à ação anterior a ganhar mais de 17%, isto num dia, que é incrível. E a partir de setembro o índice evoluiu dentro de um canal de tendência ascendente que funcionou sempre na perfeição. Conforme vocês podem ver, a linha superior do canal funcionava como resistência e a linha inferior do canal, como todos os canais, funcionava como suporte, e funcionou sem falsos breaks. Nunca houve nenhum falso break. O índice nem chegou sequer a negociar abaixo do suporte, nem acima da resistência. Depois temos aqui o quarto toque na resistência, ou seja, na linha superior do canal, e depois temos aqui o breakout. Este breakout foi perfeitamente identificado aqui no Index 6. Nesta altura até referimos que poderia ser interessante ganhar exposição ao Sensex através de ETFs. Se vocês forem ao fórum, até têm lá vários ETFs que são negociados. Aqueles são negociados nos Estados Unidos e penso também nas corretoras europeias. E desde este breakout que se deu no início de setembro, o índice já valorizou 10,25% e alcançou na última sessão um novo máximo de médio prazo nos 20.475. Neste momento o Sensex, eu delimitei aqui dois suportes que não tem assim uma validade bastante relevante, porque mas no entanto no curto prazo poderão ser tomados como suportes, que nos 19.921 e aqui nos 19.433. O índice neste momento está bastante próximo dos seus máximos históricos, conforme vocês poderão ver quando eu abrir aqui o gráfico, para termos uma perspectiva isto é o tal que eu tinha referido, para vocês terem aqui uma perspectiva do gráfico de longo prazo. Os máximos históricos estão aqui nos 21.260, conforme vocês podem ver. Agora vou abrindo, estamos nos 20.475, ou seja, já não estamos a menos de 1000 pontos do máximo histórico. Eu acredito que vamos realizar novos máximos históricos no Sensex. O Sensex está de fato com uma força incrível e acredito que as próximas sessões também sejam positivas. Se houver alguma correção, vamos ver se os 19.921 se funcionam, e se estes falharem, vamos ver se os 19.433 funcionarão. Eu estava à espera aqui de um pullback no Sensex, mas este não vai acontecer. Às vezes, por esperarmos por um pullback, acabamos por perder oportunidades excelentes de investimento. E pronto, aqui é a entrada. Quem entrou aqui, os meus parabéns. Aqui no breakout já leva 10,25 de valorização. Vamos passar ao Bovespa. O Bovespa já está positivo, desde o início do ano leva uma valorização de 2,39. E este é o quadro técnico. Temos aqui um suporte importantíssimo nesta linha de tendência ascendente, que vem aqui desde maio. Foi testada por 3 vezes. Aqui chegou a fechar abaixo numa ação, mas nada de relevante. Funcionou sempre. Depois tínhamos aqui umas resistências importantes que acabaram por ser quebradas. Tínhamos aqui um suporte nos 65.231. Conseguimos aqui quebrar, numa só sessão, quebrámos aqui a média móvel 200 dias. Houve aqui um período de alguma consolidação. Conseguimos quebrar os 68.544, que era um valor-chave, que o índice já tinha tentado quebrar aqui os 68.544
aqui no início de agosto, final de julho, e agora conseguimos quebrar na última sessão, ou seja, na sexta-feira, esta outra resistência, que agora passou o suporte, nos 69.872. Estamos bastante próximos aqui dos 71.989, que são os máximos de médio prazo, e eu acredito sinceramente que o Bovespa tenha força para chegar a este valor. Até vamos ter agora o elan criado pelos resultados eleitorais, que penso que a vitória já está mais que assegurada para a sucessora de Lula, mas se não tivermos nenhuma surpresa a nível político, eu acredito que vamos testar, de fato, ali novos máximos de médio prazo. E depois, se atingirmos este valor, aí eu começarei a falar de máximos históricos que neste momento estão aqui à volta dos... Deixa-me aqui aproximar para ver qual é o máximo histórico do Bovespa. Estamos aqui nos 73.920. Pronto. Mas quando atingirmos os máximos de médio prazo, eu falarei deste valor. Vamos passar ao DAX. Eu já retirei aqui a figura do triplo topo, deixou de fazer sentido. O índice voltou a vir testar aqui por duas vezes os 6.342 por duas vezes. Esta é a mesma resistência que o DAX tem que abater para podermos começar a pensar em novos máximos de médio prazo, que também já não estão muito longe. Estão aqui, os máximos de médio prazo estão aqui nos 6.386. Se conseguimos quebrar este valor, vai ser bastante positivo, e parece-me que encontrou aqui um suporte com alguma relevância. Como podem ver, mesmo quando fechou abaixo, acabou por não ir muito longe, aqui nos 6.217. Este é um valor-chave que temos que ter em conta no DAX. Se quebrar os 6.217, atenção aqui aos 6.088. E este é o valor, este é o suporte-chave, é esta linha de tendência ascendente que vem ali desde fevereiro, foi testada por 4 vezes, aqui quebrou abaixo, mas nada de grave, e que tem funcionado. O índice não tem fugido muito dos valores junto aqui ao seu suporte principal, que na minha opinião está nesta linha de tendência ascendente. Só referir que o DAX desde o início do ano valorizou 4,29%. Vamos passar ao PSI. O PSI teve aqui, a última ação foi muito boa. O PSI conseguiu fechar acima dos 7.490, o que é excelente. Podem ver as vezes que este valor foi testado. No entanto, também podem ver que já tivemos dois falsos breaks. Inclusive aqui também abrimos em gap up. Tivemos duas sessões acima deste valor e depois bastou uma vela para recolocar-nos novamente abaixo aqui dos 7.490. Mas como o conto é o presente, neste momento os 7.490 deixaram de ser uma resistência e passaram a ser um suporte. A próxima resistência está aqui na média móvel 200 dias, que está azul, e está nos 7.604. Vamos ver como é que corre a semana ao PSI. Se quebrarmos aqui os 7.604, vamos ver até onde é que terá força. Até ali aos 8.354 é um grande passo, mas vamos ver como é que corre a semana aqui ao PSI 20, e se pelo contrário voltar aqui abaixo dos 7.490, teremos que ter em atenção estes suportes, nomeadamente os 7.348 e se quebrar este, os 7.244. Vamos passar ao S&P, que está num quadro técnico interessantíssimo. Só referir aqui que eu não referi do PSI. O PSI desde o início do ano leva uma desvalorização de 10,36%. Bem, passando ao S&P, que desde o início do ano leva uma valorização, está positivo, de 2,79%, temos este quadro. Eu alterei, eu tinha aqui o ombro direito, mudei para aqui, porque está exatamente no mesmo valor, como podem ver, do ombro esquerdo, aqui nos 1151, 1150. Mas este é o quadro que temos. Temos para todos os gostos. Temos aqui um possível Head and Shoulders, um Head and Shoulders que é uma figura bearish, ou seja, que marca uma inversão de tendência depois de um período bull, marca uma inversão de tendência para uma situação, para um quadro bearish. E temos aqui, mas isto é uma incógnita, eu por acaso devia ter posto aqui um ponto de interrogação, porque para ser um Head and Shoulders teria que ser confirmado e está longe de o confirmar. Poderíamos ter aqui, fica mais correto se eu disser assim, um Head and Shoulders, e temos aqui neste momento está ativado o Head and Shoulders invertido, que marca uma inversão de tendência, neste caso de uma tendência bear para uma tendência bull.
Este valor aqui, os 1151, são uma resistência que o S&P está a ter alguma dificuldade em quebrar. Eu creio que os 1151, a quebra ou não desta resistência, marcarão o futuro do S&P no curto e médio prazo. Se sair frustrada esta quebra, acredito que venhamos aqui, no mínimo, até aos 1131, e se quebrarmos este valor, então aí começo a acreditar que vimos aqui aos 1110, pelo menos fechar este gap, que está aqui nos 1110. Caso contrário, se conseguirmos quebrar aqui os 1151, acredito que tenhamos força para termos novos máximos. Será uma prova de força muito grande se o S&P conseguir quebrar este valor. Acredito que venhamos a ter novos máximos de médio prazo. Eu recordo que os máximos de médio prazo são aqui nos 1219. E é este o quadro. Conforme vocês podem ver, temos a possível figura de cabeça e ombros, e temos aqui a cabeça e ombros invertida, que neste momento é o quadro que está válido e que está a funcionar, e temos aqui o touro. Neste momento é o touro que sorri e não o urso. O urso ainda será uma incógnita. Eu tinha aqui o ombro, mas mudei para aqui. Penso que faz mais sentido a nível técnico, inclusive por isto, porque está exatamente nivelado com o ombro esquerdo. Vamos passar ao índice chinês. O índice chinês deu-me alguns problemas a atualizar. Podem ver que tem aqui quebras, quer nas médias móveis, quer nas sessões, mas isto também não tem influência nenhuma na análise, ou seja, o índice continua aqui dentro destes range, tendo como suporte os 2556 e tendo como resistência os 2681. Portanto, enquanto não sair deste range, não se passa rigorosamente nada. Se quebrar aqui os 2556, acredito que seja bastante provável que venhamos aqui aos 2391. Pelo contrário, se quebrarmos aqui os 2681, acredito que tenhamos força para vir aqui aos 2600, aos 2840. No médio prazo, podemos ver que para o índice poder aspirar a voos mais altos, terá que quebrar esta resistência que já foi testada por várias vezes e condiciona o índice no médio prazo, materializado nesta linha de tendência descendente que vem desde julho de 2009. E pronto, foi o Index 6, o update semanal a estes 6 índices, e desejo um bom fim de semana. Obrigado.